Pessoal, exercício 3, então agora é para fazer o gráfico e depois calcular a integral. Vamos lá. Y igual a x ao quadrado, y igual a raiz de x. Vamos fazer o gráfico dessas funções aqui. O y igual a x ao quadrado é um gráfico bem simples, porque trata-se de uma parábola passando na origem aqui e voltada para cima. Então vai ser alguma coisa aqui assim, ó, vindo aqui e vindo para cá. Beleza? Esse y igual a raiz de x, algumas pessoas têm dificuldade para montar esse gráfico aqui. Pensa o seguinte, vamos levar esses dois lados ao quadrado. Se eu levar esses dois lados ao quadrado, o raiz de x ao quadrado vai dar x, e o y ao quadrado vai ficar aqui, ó, x igual a y ao quadrado. Então, olha só, se é y igual a x ao quadrado, a parábola está voltada para o lado positivo do eixo y. Qual que é a diferença disso para isso? Só trocamos o x pelo y. Ou seja, se o gráfico disso aqui é uma parábola voltada para o lado positivo do eixo y, isso aqui é uma parábola voltada para o lado positivo do eixo x. Então, seria uma parábola que ela viria aqui em cima, aqui, né? E ela viria aqui embaixo. Só que quando a gente isola o y aqui, dá y igual a mais ou menos raiz de x. Por que dá mais ou menos? O mais é porque ele tem uma parte aqui de cima, que é mais raiz de x, e o menos porque o y aqui ele é negativo, ó. Quando eu trabalho só com y igual a raiz de x, o que eu estou fazendo? Eu estou desconsiderando esse pedaço aqui de baixo. Então, é esse que é o gráfico que a gente tem aí, ó, né? Então, a área que nós estamos calculando é essa aqui, ó, limitada aqui em cima pelo y igual a raiz de x e limitada aqui embaixo pelo y igual a x ao quadrado, certo? Beleza. Agora, vamos achar o intervalo de integração. Então, aqui começa no x igual a 0 e termina nesse ponto aqui, ó. Que vamos achar esse ponto aqui, ó. Eu vou igualar as duas, ó. X ao quadrado igual a raiz de x. Vou levar os dois lados ao quadrado, vai ficar x à quarta igual a x. Vou passar esse x para cá, vai ficar x à quarta menos x igual a 0. Vou colocar x em evidência, vai ficar x ao cubo menos 1 igual a 0. Ou x igual a 0, ou x ao cubo com menos 1 igual a 0. X ao cubo igual a 1, x igual a raiz cúbica de 1, que é 1. Ou seja, o 0 é esse aqui, e o 1 é esse ponto aqui que eu estava procurando. Ó. Então, vou montar uma integral só que vai de 0 até 1, fazendo em relação a x, tá, gente? A parte de cima é o raiz de x, que é o x elevado a meio, menos a parte de baixo, que é o x ao quadrado, ó, menos x ao quadrado dx. Então, resolvendo essa integral, a gente consegue chegar no resultado. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Então, fazendo a conta, a gente vai ter, ó, x elevado a meio, vou somar mais 1 aqui, vai ficar x elevado a 3 meios dividido por 3 meios, menos x ao quadrado vai virar x ao cubo dividido por 3. Só organizando isso aqui, a divisão de fração, aquela coisa toda, vai ficar 2 raiz quadrada de x ao cubo sobre 3, menos x ao cubo sobre 3, onde eu vou trocar o x por 1 e por 0. Substituindo o x por 1, vai ficar aqui, ó, substituindo aqui o x por 1, vai ficar 2 terços menos 1 terço. Menos, substituindo o x por 0, vai dar 0. 2 terços menos 1 terço vai dar 1 terço unidade de área aí. Beleza? Então, eu achei mais fácil fazer por x, porque já está isolado, né? Tanto a primeira como a segunda equação já estavam isoladas em relação a x aqui, ó. A variável já era x, certo? E aí foi só achar aqui o intervalo de integração a partir do seu gráfico e a resposta sendo 1 terço aí.